Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e vem aí a segunda edição do Festival Rio Mar de Literatura, que acontece no próximo sábado, dia 14 de setembro. Este ano o evento homenageia a literatura nordestina e a construção do imaginário coletivo da região. Tudo é gratuito e conta com a participação de grandes escritores nacionais. O jornalista Denis Barbosa conversou sobre a programação com a Michele Ribeiro. Ela é gerente de marketing do Rio Mar Fortaleza. Confira. Baseado ali na informação que a gente tem, na verdade nós acompanhamos, foi um sucesso a primeira edição, muito concorrido e certamente essa segunda vem com muita responsabilidade para essa equipe, né? O que é que vocês estão preparando? Bastante responsabilidade. Ano passado foi a primeira edição. A gente trouxe dois autores principais, foram o Braulio Bessa e a Socorro Racioli. A Socorro que é nossa, o Braulio também cearense. E esse ano a gente continua nesse movimento de homenagear os grandes escultores do Nordeste. A temática desse ano é o movimento armorial, com o grande homenageado Ariano Suassuna. Estamos trazendo, inclusive, o neto do Ariano, João Suassuna, para fazer parte de uma das rodas de conversa. Então, é uma programação muito intensa, o dia todo. O teatro abre às 10 horas da manhã e a gente vai até 8 horas da noite com um show de fechamento. Então, aí a gente deixa esse convite para todos os amantes e não amantes também da literatura, porque essa é a tarefa, essa é a nossa atividade, esse é o nosso objetivo, de fomentar ainda mais a literatura, o hábito da leitura e promover os grandes nomes da cultura nordestina. É importante que você possa realmente comparecer, você vai mergulhar nesse universo e também vai ajudar os nossos criadores, os nossos escritores, porque eles estarão com obras ali para que você possa apreciar, levar para casa. É muito importante também fomentar essa economia criativa. E Michele, quem quiser participar, eu sei que o evento é gratuito, mas vocês têm um espaço que precisa ser respeitado até para o conforto e a ordem de tudo com qualidade. Como é que faz para participar? Exatamente. Nós abrimos as inscrições ontem, é só você entrar no perfil no Instagram do Shopping Rio Mar Fortaleza, você vai ter lá todos os links para cada roda de conversa, você vai ter um link de inscrição. Então, se você quer ir na roda que vai ter o Bookster, o Lira e a Jaride, você faz a sua inscrição ali. Se você quer ver o João Suassuna, você faz a inscrição ali. Não, estou trabalhando nesse sábado, só vai dar tempo de ir para o show do Fausto Nilo. Então, você faz a inscrição ali. Lembrando que a inscrição é obrigatória, mas a gente tem um respeito de ocupação do teatro. Então, o teatro são 900 pessoas, então vai ser formada uma fila, encher o teatro, você espera para a próxima roda. Então, a cada roda que acontecer dentro do teatro, a gente esvazia o teatro para entrar o novo público para a nova roda de conversa, dando assim a oportunidade para muito mais pessoas poderem curtir o evento. Vai ser uma grande oportunidade. Michele, muito obrigado pela participação aqui no programa e sucesso nessa segunda edição. Obrigada, a gente espera vocês lá. E a Secretaria da Saúde do Ceará alertou que a época desses ventos agora fortes, tempo de vento forte, né, que a gente está sentindo, que acontece de agosto, começou em agosto, quer dizer, e vai até outubro, aqui no estado do Ceará, demanda muito mais atenção com relação às doenças respiratórias. Então, tome cuidado, né? E sobre esses cuidados e tudo mais, eu vou conversar agora com o doutor Bruno Cavalcante, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço o convite, né? E reforçar que não é só o vento forte, mas o calor também, né? É um vento forte, o calor, e teve essa onda de fumaça aí que piorou um pouco a nossa poluição e exacerba muito os quadros infecciosos e também para quem é alérgico. É uma combinação, né? Assim, a gente, todos nós estamos sentindo, né? A gente sente do ar, no começo, no finalzinho de agosto, agora a gente viu, quando olha para o horizonte, aquela, meio como fosse poeira, enfim, não dava nem para ver às vezes o mar, né? Um pouco do horizonte. Aquela poluição toda que já está acontecendo, já foi constatado que era das queimadas da Amazônia, né? Vindo para cá, enfim. Como é que a gente consegue se proteger nesse sentido, né? O uso da máscara, fechar a janela ou abrir, a gente fica nessa confusão, né? E a gente acaba pensando, mas a queimada é na Amazônia, é no Pantanal, até queimadas em outro continente, como na África, os ventos podem trazer essa poluição para cá. Então é muito importante que a gente esteja atento, acompanhando e evite o máximo possível a exposição exacerbada a essa fumaça. Então deixar o ambiente arejado, umidificador de ar para quem pode,
Para quem não pode, aquelas bacias de água, aquelas toalhas molhadas. E também, naquele momento pior, em que você vê a poluição no céu, tentar usar máscara para evitar inalar tanta poeira, tanta fumaça e tanta fuligem. E é óbvio, quanto mais perto eu estiver do local acometido, né, mais eu devo usar máscara para me proteger. Doutor, e qual é essa máscara? É aquela cirúrgica, a PFF2? Que tipo de máscara é indicada? Ou depende de onde você está? Nós tivemos aí uma overdose de uso de máscara no Covid, então a gente aprendeu muito a como utilizar essas máscaras. E o que é importante? O importante é que eu utilize a máscara, né? Especialmente se eu estiver doente. A máscara tem essa proteção muito boa para eu evitar a transmissão para o outro. Mas se eu tiver uma máscara caseira de pano, ela pode ser sim já útil. Agora, a máscara com duas faces, ela protege bem mais. E se eu estiver muito exposto ou no local onde eu precise realmente ter uma proteção de nível maior, aquela máscara de bico de pato, a N95, nesse caso é mais indicada. Mas para o dia a dia, aquela máscara mesmo tradicional, a máscara cirúrgica, ela é suficiente. E para as crianças, né, quem mais sofre são as pontas, digamos assim, das idades, né? Tanto crianças como idosos. Quais são esses cuidados principais que se deve ter nesse sentido? Os extremos de idade, crianças, idosos, as gestantes e os pacientes imunossupressos, paciente com câncer, paciente de quimioterapia, paciente com imunossupressão, esses são os que mais sofrem nesse momento do ano. Então é muito importante, evitar passar muito tempo em locais fechados. 2, evitar as aglomerações. 3, aerejar a sua casa, deixar o ambiente mais umidificado. E 4, se possível, sempre usar máscara na proteção ao sair e lavar bastante as mãos ou usar álcool em gel quando tiver contato com outras pessoas. Essas medidas simples ajudam bastante. É aquele básico bem feito que faz a diferença. Agora, quando a pessoa, por exemplo, está num ambiente como esse, está usando máscara, mesmo assim ela acaba, né, de uma maneira ou de outra, você vai dormir, às vezes dorme sem a máscara, né, e acaba, enfim, adoecendo nesse fato. Quais são os principais pontos que se deve fazer? A pessoa, ela precisa ir se consultar, ela toma alguma medicação, porque a gente sabe, né, que tem gente tomando medicação por conta própria. Ah, não, isso aqui é só uma rinitezinha, vou tomar um antialérgico, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Tem que ter um cuidado maior, né? Esse momento agora que junta vento, calor, o pessoal do interior até fala muito, né, que é a época da floração do caju, então quem é alérgico acaba tendo mais crise. Então é muito difícil para a população e até mesmo para o médico, no primeiro momento, reconhecer se aquilo ali é um resfriado, se aquilo ali é uma gripe, se aquilo ali é uma rinite que exacerbou ou se aquilo ali é uma rinocinusite. E mesmo no quadro infeccioso é difícil saber se é um vírus tradicional, como o rinovírus, se é um vírus da influenza, como influenza A, H1N1, se é um Covid, ou se é o vírus que a gente está vendo muito acontecer agora, que é o vírus sincicial respiratório. Porque no começo todos são muito parecidos. É aquela tosse, aquele espirro, aquela secreção que no comecinho pode ser clara, pode ser hialina, aquela dor no corpo, aquela moleza. Então fica muito difícil nos primeiros 24, 48 horas diferenciar. O que é importante? Evitar a automedicação. Então, de preferência, sempre consultar o seu médico. Segundo, acompanhar os sinais de alarme. E terceiro, proteger o próximo, que aí vem a etiqueta de saúde, do qual eu repito, né? A máscara sempre faz muita diferença para que eu evite essa disseminação da doença para terceiros. Mas os sintomas principais são coriza, tosse e aquela moleza no corpo. E no decorrer da evolução do quadro, para cada uma das entidades, ela vai tendo uma manifestação diferente. A água ela é essencial, hidratação, a limpeza do nasal, em que ponto ela ajuda, né, a evitar e a pessoa sair dessa crise melhor? Essa pergunta é excelente. Eu recebo muito no consultório a pergunta: doutor Bruno, eu posso usar algum remédio para a imunidade? Tem alguma coisa que eu faça que melhore a minha imunidade? Qual é o chá que eu tomo? Qual a vitamina que eu tomo? A gente sabe que não é tão fácil assim. O sistema imunológico, ele é um sistema, ele é muito complexo. Então não vai ter uma pílula, um shot ou um soro que vai fazer a minha imunidade melhorar. O que é que realmente faz a minha imunidade ser boa? Praticar atividade física regularmente é essencial, né? Mantenha a qualidade de massa muscular, o peso corporal. 2, evitar o álcool e o cigarro em excesso. Dormir 7 a 8 horas por noite, deixando o corpo repousar realmente. Depois, água, né? Tentar bater a sua meta de água diária, 30 a 40 ml de quilo por peso. Isso é 2,5 litros para um adulto de peso médio ali de 70, 75 quilos.
Outra coisa, evitar o estresse, a ansiedade demais. Eu sei que isso é muito difícil nos dias atuais, mas esses são realmente os remédios que melhoram a nossa imunidade. A questão da alimentação também, frutas, é importante? A alimentação rica em frutas, rica em verdura, equilibrada, diminuindo os condimentos, os enlatados, os embutidos, tentando bater a sua meta calórica para manter o peso e também manter o ganho de massa magra, isso ajuda demais na nossa imunidade, ajuda demais, né, na nossa constituição física e ajuda demais a vencer também algumas infecções que normalmente a gente vai adquirir no decorrer do ano. Um adulto, em média, pode adoecer 4, 5 vezes por ano de resfriado e isso é o esperado. Doutor, e as vacinas, né? A gente tem aí uma rede ampla de vacinas gratuitas, né? A gente pede sempre que as pessoas possam comparecer, calendário, atualizar aquele calendário, nunca é demais, né? Elas também auxiliam nesse sentido, num momento como esse, por exemplo, né? Que acontece, acomete muita gente. Quem é vacinado tem uma proteção maior? Sim, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar. Vacina não é coisa de criança, não é só criança que vacina, adolescente vacina, adulto vacina e o idoso principalmente. A gente tem que voltar a falar de vacinação, a gente tem que bater as nossas metas vacinais. Nós temos a vacina da influenza que faz total diferença na resposta à doença. E a gente ouve muito, mas doutor, eu me vacinei e gripei. A gente tem que entender que a gripe é uma doença e o resfriado é outro. A vacina protege contra a influenza, contra a gripe, não contra o resfriado, que é a forma mais simples da gripe. Então a gente tem que vacinar para proteger aqueles casos mais graves, aqueles casos mais sérios, as complicações e as internações. Além da gripe, eu também tenho vacina para pertussis. Pertussis é a famosa coqueluche, que não é doença de criança. A gente tem muito adulto e a gente vê vez por outra paciente com coqueluche, que é aquela tosse de cachorro doido que a gente ouvia quando era pequeno. Então a gente precisa vacinar para isso também. Temos hoje a vacina do vírus sincicial respiratório, que é uma proteção muito importante, em especial para os idosos. Então é muito importante que você tenha a sua vacinação em dia, ande com o seu calendário vacinal atualizado e ande com a sua caderneta de vacina. A gente vê, por exemplo, muitos idosos, preocupação com relação à pneumonia, né? A pessoa, às vezes, ela desenvolve uma gripe, a tal da gripe mal curada, né? E acaba crescendo para um quadro de pneumonia. Isso realmente pode existir? Tem sido comum? Pode, sim. A gente acaba tendo, só para diferenciar para vocês, a gente acaba tendo as infecções virais, que eu falei, né? Do rinovírus, da influenza, do vírus sincicial respiratório, mas eu também tenho as infecções bacterianas, que vão causar a pneumonia, a faringite e a sinusite, do qual o pneumococo é o mais comum. Então pode acontecer sim do paciente ter um quadro viral, esse quadro acabar se complicando de alguma forma e fazer ou uma sinusopatia, uma sinusite ou uma pneumonia. E nesse caso sim, eu tenho que entrar com antibiótico, porque eu lembro que o antibiótico ele vai tratar a infecção bacteriana, mas não a infecção viral. E aí eu venho de novo para a vacina. Eu tenho vacina hoje para pneumonia. Então, o idoso, acima de 60 anos, ele tem indicação de vacinar também para pneumonia. Então, essa gripe que perdura, essa tosse que perdura, aquela febre alta que não passa, ou a secreção, quando muda de quantidade e de cor, passa a ficar mais amarelada, mais esverdeada, eu tenho que lembrar, sim, das infecções bacterianas e, nesse contexto, com acompanhamento médico, eu posso começar um antibiótico, né, baseado ali no raio-x, no exame clínico, e no exame laboratorial. E no caso a gente tem isso é a expectativa agora até outubro, né? Essa temporada aí de ventos fortes e tudo mais. E aí logo em seguida vem dezembro e janeiro e começa o período de chuva. Mas já antecipando, né? Para quem está assistindo, para quem quer se cuidar e prevenir, porque saúde a gente trabalha com prevenção, né? Para o começo do ano já, período de chuva, o que é mais indicado, o que a gente deve fazer nesse sentido também? A gente não tem como escapar das gripes, das viroses, das doenças, né? Elas vão acontecer, elas vão acometer a população, nós seremos acometidos em algum momento, isso é o natural, mas a gente tem como evitar as complicações e prevenir, né? A melhor prevenção, como sempre, é manter uma saúde de qualidade, bater meta de água, se alimentar bem, dormir bem, evitar o estresse, se vacinar para evitar as complicações dessas doenças e se proteger também quando você estiver em contato em ambientes fechados. Então, se você é população de risco, é jovem, criança, é idoso, é gestante, está imunossupresso por alguma coisa,
use sua máscara, evite ficar muito tempo em locais aglomerados. Se você está em casa, deixa aquele ar ser arejado, né? Se você começou a ter algum sintoma, sentir alguma coisa, procure o seu médico e fique muito atento aos sinais de alarme. O que é o sinal de alarme? São sinais de gravidade. Febre alta que não passa, a sensação de desmaio, secreção que mudou de cor, ficou amarelo esverdeado, né? Paciente que perde a consciência, aquela dor de cabeça que foi a pior da vida. Né? Esses sinais precisam servir de alerta e fazer com que você procure um atendimento médico. Tá, joia. Doutor, muito obrigada pela sua visita aqui, o esclarecimento. Sempre é importante falar, dar informação para quem está assistindo sobre saúde. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E até o dia 29 de setembro, o Ceará se transforma no destino mais acessado por profissionais e amantes do kitesurf. É o Iron Macho, considerado o maior downwind em distância percorrida, com 1.800 quilômetros. E sobre a programação, eu conversei com a Luciana Marques, ela é produtora executiva do evento. Confira. Luciana, obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar sobre o Iron Macho, é isso? Conta um pouco para a gente como é que foi pensado isso e já está acontecendo, né? Isso mesmo. Iniciou no dia 1º de setembro e essa viagem vai até o dia 29. Inicia na ilha de Itamaracá, em Recife, e vai terminar em São Luís, estado de São Luís, no Maranhão. Na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. E aí não é bem uma competição, né? Apesar de ser 1.800 quilômetros, a pessoa pode escolher o trecho que vai participar a partir de 3 dias. E não é uma competição, é um desafio pessoal. Inclusive, muitas pessoas começam num determinado nível e acabam evoluindo, porque vão estar com pessoas que estão no kite há 10, 15 anos, até mais. E a gente atende desde o público iniciante até o mais avançado. E apesar do nome Iron Macho, que é um nome que surgiu de uma brincadeira, né, que é muito própria aqui do estado do Ceará, não tem nada de machista essa kite trip. É para homens, para mulheres, para famílias. A gente leva desde a criança até o adulto, a criança acompanhada, claro, dos pais, né? E essa kite trip, muitas vezes, às vezes até a família vai acompanhando, uma esposa que não veleja, ou o marido, e tem essa opção também, porque não é só, tem conforto, é segurança, é tudo isso, é turismo, que a gente passa por muitas praias. Então, é muito linda a viagem. Você vai ali, quem vai mesmo no carro, vai vendo paisagens belíssimas, né? 6 estados que a gente vai tá passando, e é uma viagem incrível. Para quem gosta de praia, curte, aventura, é muito bom. Pois é, e fortalece também esse turismo de aventura, né, que a gente está vendo no nosso litoral muito forte, né? Uhum. Inclusive, desenvolveu muitas praias através do kitesurf. O Ceará tinha praias que não tinham nada, né? Alguns anos atrás não tinha uma pousada, tinha praias que não tinha nenhuma pousada, e hoje em dia estão crescendo, está fomentando essa questão da economia, desde pousadas, restaurantes, professores de kite, que essa é uma profissão assim, relativamente nova, aulas de kite. Então, é toda uma gama, né, que desenvolveu através do kite. O Ceará, inclusive, é conhecido atualmente como o melhor lugar do mundo para a prática desse esporte. E aí, falando nisso, com relação, você disse que as pessoas podem participar, né? Elas precisam se inscrever antecipadamente, ainda dá tempo de participar, como é que está isso atualmente? Nós já estamos com um número muito elevado já de inscritos, mas ainda dá para entrar. E a pessoa pode estar me consultando através do WhatsApp, a gente tem nosso Instagram, que é do Iron Macho, Kite Trip, e conversando comigo, e aí eu vejo a possibilidade de ser naquele trecho, a gente ainda tem vaga, né? Se tiver, a gente aceita, sim. E, no caso, tem programação aqui para o estado do Ceará, você falou que é em Pernambuco e também termina no Maranhão, né? E aqui no Ceará, como é que está essa programação? A gente vai pegar todo o litoral, aí depois a gente continua no Piauí, né? Até chegar em São Luís. E aí, são 6 estados. Que bacana, então acho que muita beleza natural você vê durante o caminho, né? Sim, muita coisa linda. Então, assim,
A gente tem muitos depoimentos, a gente tem vários vídeos, né? Cada ano foi produzido um vídeo, uma espécie de filme, e a gente vê o depoimento das pessoas que participaram, mesmo aqueles que não estão velejando, mas é uma viagem assim inesquecível, é a vibe, é a troca, são pessoas de todo o Brasil, então essa troca cultural é muito grande. De outros países, a gente já recebeu pessoas de mais de 30 países durante esses 10 anos, mais profissionalmente, mas na verdade surgiu há 12 anos atrás essa ideia do Iron Macho. Pois é, e durante quando vocês iniciaram, né? Como foi o pensamento inicial? Assim, a gente vai sair daqui para onde? Assim, como é que vocês iniciaram esse percurso e ampliaram? Ou sempre foi assim? Não, foi idealizado pelo Marques Filho, né? Que é o meu esposo, que a gente trabalha junto desde o início no Aeromático, mas foi idealizado por ele. Ele fez o curso, aí ele estava ali na praia e viu ali pro lado do Meirelles, estava tendo a competição do Ironman. E aí ele se inspirou através do Ironman de criar o Aeromático. Começou com 3 clientes apenas, iniciando foi de Barra Grande, se eu não me engano, deixa eu me lembrar bem, acho que foi de Canoa até Barra Grande, e aí depois daí a gente não parou mais. E aí já vem acontecendo há 12 anos, 10 anos mais profissionalmente, mas 12 anos, e há 12 anos atrás acontecia o primeiro Iron Macho, com 3 clientes apenas. Pois é, e falando nisso, assim, com relação à sustentabilidade e o olhar da natureza, né? A gente vê a importância de um evento como esse no sentido das pessoas também protegerem, né, o meio ambiente. É tão bonito, né, nosso litoral, é lindo, precisa ser cuidado, né? Precisa ser preservado. Vocês também atuam nesse sentido? Sim, a gente trabalha nessa questão, inclusive a gente já teve algumas vezes de fazer limpeza, promover a limpeza na praia, e os nossos clientes participaram, a equipe de staff, todo mundo fez esse movimento, tá fazendo essa limpeza na praia. Também tem a questão social, que a gente já levou alguns atletas locais, né? Inclusive, na primeira versão, a gente levou o Carlos Mário, no momento, eu acho que ele não era nem campeão mundial ainda naquela época, mas já era um grande profissional, e todo mundo já estava com um olhar, né, em cima dele, porque via um grande talento nele, que realmente ele é. Depois disso, ele foi campeão algumas vezes. E a gente promove também a questão desses atletas locais, de estar levando com a gente. E esse ano, a gente vai estar levando algumas crianças que já praticam kite de forma meio que profissional já. Uma delas é o Lohan, né, de Barra Grande, e tem o Luquinhas lá do Rio de Janeiro, e a gente está vendo a possibilidade de levar 2 crianças do estado também de Ceará, aqui do Preá, mas a gente ainda está vendo a possibilidade de levar essas 2 crianças daqui também. E aproveita esse período de vento, né? Tão bom, né? Assim, é a temporada boa, digamos assim, né? Toda temporada é boa. Pelo que eu sei, o litoral, no nosso litoral com relação ao vento, ele é muito bom o ano inteiro, né? Mas esse período agora é o Muito. mais favorável, é isso? Isso. O Ceará, eu acho que é o lugar onde tem uma janela de vento mais longa, com certeza. Mas o Nordeste em si é muito bom para a prática do kite, né? Inclusive, vem as pessoas do Sul, do Sudeste. Então, o Nordeste está muito em alta, o Ceará principalmente. E com relação à procura, né? Como é que tem sido essa procura do esporte? Quais são os cuidados que tem que ter antes, né? Antes de entrar no mar, a gente tem todo o respeito, né? Porque o mar na sua grandeza, né? Na sua Uhum. beleza também tem que ter cuidado ao entrar, né? E respeito, sobretudo, né? Sim. E a gente sempre orienta os praticantes, principalmente os nossos clientes, as pessoas que a gente tem contato, né, diariamente, essa questão dos riscos de usar o colete. Inclusive, a nossa Kite Trip preza muito pela segurança. É carro na beira da praia, quase que 100%, só onde não é possível mesmo, mas onde não é possível, nós temos jet ski, em alguns trechos barco, até catamarã, lá na Ilha de Santana, que é o trecho mais extremo, nós temos 2 até 3 catamarãs. Então, a gente tem todo esse cuidado. Durante todo esse tempo, a gente nunca teve nenhum acidente, espero nunca ter, né? Mas a gente todo dia tem uma reunião onde a equipe de staff, mais o Mark, junto com toda a equipe, faz essa reunião falando sobre os riscos, onde tem pedra, onde tem onda, onde é mais perigoso, por onde não pode passar. A gente conversa muito essa questão de respeitar a área de banhista, de pescador. Então, tudo isso é muito bem conversado e alinhado. A gente preza muito Joia. por essa questão. Joia, Luciana. Vou pedir para você fazer o convite para quem está assistindo, né? Se fazer presente. Se não quiser entrar no mar, para fazer aquela torcida bonita, né? Sim. Então, todos convidados a estar participando do Iron Macho. É uma kite trip
em sua essência cearense, mas que agora é do Brasil todo, é do mundo, né? A gente recebe pessoas de todos os lugares do mundo e a gente está te esperando aqui. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível, inesquecível. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. E para quem quer saber mais informações, Te agradeço. contato, redes sociais, fique à vontade. Tá. Tem o nosso Instagram, que é Aeromacho Kite Trip, e pode estar encontrando a gente através do WhatsApp também, que é o meu é 85987884176, Luciana, e o do Marques também, que também é 85 DDD 987531049. Estamos à disposição, esperando vocês. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima Te oportunidade. agradeço. Obrigada. Muito obrigada. E a gente fala agora sobre o duelo entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e Elon Musk, dono do X, a rede social que está impossibilitada de funcionar em todo o território nacional. Sobre esse assunto, na área mais jurídica, eu converso agora com a professora Nardejane Martins. Obrigada pela sua presença, professora. Imagina, eu que agradeço, Elaine. Pois Tudo falando, bem? tudo bem. Falando sobre essa polêmica aí, né? Muita gente falando sobre o fim do X, muitos órfãos do X, digamos assim, um vai para o Threads, outro vai para o Blue Sky, enfim. Afora tudo isso, né? O que de fato, né, a gente pode falar a respeito do que aconteceu, na questão jurídica mesmo, dos direitos, sobretudo de liberdade de expressão ou não, de censura, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Acho que a primeira coisa é a surpresa, né? Eu acho que foi surpreendente a forma como houve toda a comunicação jurídica do inquérito, a forma como tem sido conduzido o procedimento. É muito difícil, né? E eu falo como especialista mais na área do direito privado, a gente não se preocupar com a liberdade de expressão, porque as medidas que vêm sendo adotadas, né, e foi uma escalada muito rápida, são assim fora do que se considera normal no âmbito do direito processual civil, né? E acaba que é tudo muito assim feito de certo modo assim de forma muito abrupta, né? E assim sem estar muito pensado, né? Então, por exemplo, né, quando se trata de você fazer intimações ou citações de pessoas que residem fora do Brasil, nós temos um meio que é chamado carta rogatória, né, que uma jurisdição nacional se comunica com outra jurisdição de outro país para fazer a intimação devida daquele sujeito, né? E a gente vê que a citação foi feita via próprio X, né? Então, inclusive eu estava ministrando aula quando os alunos perguntaram isso, né? Então eu fiquei, poxa, mas o que está acontecendo nesse processo, né? E é tudo muito complicado porque vai de encontro exatamente à esfera da liberdade de expressão. E, por outro lado, a gente vê que as argumentações do ministro Alexandre de Moraes, elas estão muitas vezes pautadas ali no marco civil da internet, estão pautadas no inquérito que fala dos atos antidemocráticos, mas eu acho que é um sinal de alerta para que nós juristas, independente de perspectivas políticas, ideológicas diferentes, comecemos a pensar, né, se não é o caso realmente de estarmos adentrando uma certa espécie de censura, né, porque é uma medida que afetou não só, né, as pessoas que estão sendo investigadas no inquérito do Supremo Tribunal Federal, mas afetou toda a população brasileira, né, como você bem colocou, as pessoas estão órfãs de uma rede social. Será que isso pode acontecer com outras redes sociais que se neguem a passar determinadas informações ao Poder Judiciário? Será que essas informações que foram solicitadas foram realmente solicitadas de uma forma coerente com o que se espera de um sistema democrático? Ou existe, né, ainda que de forma muito subjacente, né, um resquício de querer controlar as coisas, de censura mesmo? Inclusive até porque os próprios ministros do STF, nas últimas eleições que nós tivemos, mencionaram que em alguns casos pode censura, sendo que nós sabemos que o Estado brasileiro, né, desde a redemocratização, sempre se faltou muito em defender a liberdade de expressão, né, porque é um direito muito caro
dentro do Estado democrático de direito, né? Então, até que ponto essa defesa das instituições, na verdade, não está por trás, a gente não está vendo uma escalada de uma perspectiva mais autoritária, né? E aí isso acabou esbarrando num conglomerado econômico, né, mundial, global, que é o caso do patrimônio, né, do Elon Musk, porque o X é dele, mas a Starlink é uma empresa que ele é o sócio majoritário, né, uma sociedade que ele é o sócio majoritário, inclusive ele nem é o CEO da Starlink, caso, né, se eu não me engano. Então, misturou ali, né, ele colocou, o ministro jogou a Starlink para dentro de um processo que, na verdade, era da X, né, então você vê várias coisas que a gente estuda, a gente aplica no dia a dia de legitimidade, de modos de citação, de intimação das partes, sendo completamente feitos de uma forma, no mínimo, peculiar e no mínimo inusitada, assim, porque realmente não era o que deveria estar acontecendo, né? Embora esteja, né? Então, acaba que a gente precisa ter essa intensa reflexão também sobre o devido processo legal, né? Que, aliás, é algo que, nos últimos tempos, né, tem sido questionado com relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes. No caso, mas aí fica questionamento. No caso, quando você utiliza uma plataforma como essa, ela também não pode responder, não deveria responder pelo que ela está sendo autorizando ser publicado? Porque assim, eu tenho uma conta, eu abro essa conta no determinada rede social e essa conta eu me acho no direito de falar qualquer coisa que eu bem entender, ofender, enfim, né? Até soltar fake news do que eu bem entender e sem nenhuma responsabilidade sobre isso, e a rede social, quando chamada para falar alguma coisa, olha, você precisa responder isso aqui porque foi seu usuário que fez. Ele vai dizer, chega-se a dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Também não é um pouco de, digamos assim, tirar o corpo fora da responsabilidade, que é ter uma rede como essa de um alcance universal? Realmente tem essa questão do controle. O Marco Civil da Internet, ele vem para isso, né? O ponto é a forma como isso está sendo feito, né? Não é que a gente não tenha tido anteriormente redes sociais bloqueadas, inclusive por coisas menor até. Já aconteceu bloqueio de YouTube, de outras redes sociais, de WhatsApp, mas não da forma como está acontecendo agora. Porque além da questão jurídica, a gente vê claramente um viés político, né? A gente já teve situações de bloqueio, inclusive com utilização do Marco Civil da Internet anteriormente, mas não do modo como está acontecendo agora. Me parece que a forma como as coisas têm sido feitas não estão seguindo sequer o padrão que se espera dentro do processo. Claro que as empresas, elas têm o seu grau de responsabilidade pelo que as pessoas falam, mas qual é esse conteúdo que as pessoas estão falando? E outra coisa, essa questão da fake news. Eu estou avaliando todas as fake news ou estou avaliando apenas algumas que me interessam ideológica e politicamente? Então, me parece muito que é a forma como isso tem sido feito e as consequências de como isso pode afetar as pessoas, né? Não é que a gente tem que defender agora a desresponsabilização das empresas, dos provedores, né, com relação ao que é publicizado. Mas existem outros mecanismos para se buscar isso. E a forma como as coisas têm sido feitas não me parece que está seguindo exatamente o devido processo legal. E não é de hoje que a gente vê medidas sendo tomadas pelo Poder Judiciário que vão, muitas vezes, nesse balanço de não seguir o que está realmente disposto na legislação. Tá joia, doutor. Muito obrigada, professora, pela conversa. A gente precisa encerrar agora, mas muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E que a dica boa, após estrear em São Paulo em outubro do ano passado e passar por Rio de Janeiro, Niterói, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte,
A nova montagem do premiado espetáculo Elis, o Musical, inicia aqui por Fortaleza a circulação no Nordeste, com a temporada agora de 13 a 15 de setembro, no nosso maravilhoso Cine Teatro São Luís. E sobre esse espetáculo eu converso agora com a atriz Lília Menezes. Lília, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês para a gente falar um pouquinho aí desse espetáculo tão icônico. Pois é, passou por tanto lugar bacana, né? Agora começa por Fortaleza essa temporada do Nordeste. Como é que está o coração para trazer um monumento que é Elis para a gente aqui? Ai, ansiosa para chegar aí. A gente já fez uma turnê pelo Nordeste, né? Há uns 8 anos, mais ou menos, mas não passamos por Fortaleza. E eu tenho uma ligação especial aí, porque eu tenho família aí em Fortaleza, né? Então, tô louca para chegar aí, para o pessoal se emocionar com a gente. Tô ansiosa. E como é que tem sido esse passeio, né, por mostrar um pouquinho da grandiosidade de Elis para esse público brasileiro? Como é que tem sido essas emoções e essa responsabilidade também, né, de levar ao palco só um trechinho da grandiosidade dela? É isso, Elis é uma figura muito icônica, né? E muito importante, não só para a história da música brasileira, mas ela permeou um momento muito delicado que a gente precisa falar, né? Ela viveu na época da ditadura e ela foi uma pessoa com uma voz muito ativa, uma pessoa tanto da música quanto politicamente engajada também, né? Então a gente hoje, apesar de já se terem passado aí quantos anos, né? Elis morreu em 82, é uma história muito presente ainda, muito latente, né, nos nossos dias. E trazer Elis de volta, poder mostrar para a juventude quem foi Elis, né? É uma responsabilidade e uma honra muito grande a gente poder manter viva essa grande cantora e mais além ainda essa mulher, né? Porque antes de ser uma grande cantora, ela era uma mulher muito forte, muito decidida, imperativa, mas que abriu muitos espaços aí para nós mulheres também, né? Brigou muito pela gente. Lília, no espetáculo tem texto e música. Como é que se divide esse espetáculo no palco? Sim, é um espetáculo que tem aí por volta de 2 horas e meia, 2 horas e meia entre cenas e músicas. Ele conta a história, a trajetória de Elis desde pequenininha, desde que saiu lá do Sul, chegando pelo Rio de Janeiro, né, encontrando os seus grandes parceiros musicais, os seus casamentos, a maternidade e permeando essa história dela, vem as músicas, o repertório riquíssimo de Elis, que a gente não consegue abordar todo no espetáculo, né? A gente tem 26 canções, todas elas interpretadas por Elis no espetáculo. Então, é um espetáculo intensíssimo para quem protagoniza. A gente tem uma demanda alta durante todo o processo, em cena o tempo inteiro, sai, troca de roupa em 30 segundos, 1 minuto e meio, volta. As cenas são intensas também, cenas com grandes personalidades também que fizeram parte da vida da Elis. Então, tudo tem uma carga uma carga dramática bastante intensa e musicalmente brilhante, né? Porque o repertório de Elis é brilhante e vasto. Não conseguimos colocar, acho que nem 10% do repertório que ela gravou, mas as músicas mais icônicas estão por ali também. E atemporal, né? A gente o escuta hoje como se estivesse escutando a primeira vez, né? Os nossos filhos e netos, e enfim, aí a geração vai... Obra é isso, né? Uma obra de arte, ela passa pelos tempos, né? Ela segue firme.
E é isso, além das letras, né? Os arranjos primorosos todos, e ainda moderníssimos, é isso que é muito bacana de ouvir, porque é uma música que não é datada, né? É uma música que ela vai passar de geração em geração. Meus filhos ouviram Elis de pequenininho, agora a gente está aí passando esse mastro para as novas gerações, e é interessante ver como a gente ouve muitos relatos assim, eu levei meu filho adolescente para assistir, minha filha adolescente para assistir, e saíram de lá encantadíssimos, saíram pesquisando a história de Elis, e algumas pessoas acham que Elis é só uma cantora que gravou ali um Águas de Março, um Madalena, como Nossos Pais, né, que são músicas que estão mais próximas aí da gente, e quando descobrem o que tem por trás dessas músicas e descobrem esse repertório amplo, né, e variado que ela gravou, as pessoas se encantam e viram fãs. Isso é muito bacana, assim. A gente já fez muitos fãs de Elis, viu? Que coisa boa, Lilian. E você, enquanto fã, né? Você falou que passou para os seus filhos, mas quando foi o teu encontro com a personagem, né? O nosso ícone Elis, assim, a tua vivência de Elis, como foi? E como é que você conseguiu beber dessa fonte para trazer no palco a presença dela? Eu comecei ouvindo Elis, agraciada que sou, na época da minha infância, muito pequenininha, ouvindo a Arca de Noé, o disquinho do Vinícius de Moraes. Imagina, a gente tinha Vinícius de Moraes fazendo música para criança, né? E ela cantando Corujinha. Corujinha, Corujinha, que peninha de você. E eu me lembro que quando eu ouvi, eu me emocionei muito ouvindo aquela música, porque a interpretação dela era tão presente ali que eu quase conseguia enxergar essa corujinha triste, feia, né? E eu lembro de ter comigo assim, nossa, mas essa cantora é uma grande atriz. E aí eu virei fã, comecei a ouvir o repertório de Elis. Eu não conhecia a história de Elis exatamente, mas musicalmente era a minha música de cabeceira. Aonde eu fosse, eu ouvia Elis. Eu trocava qualquer repertório para ouvir Elis. E quando eu fui selecionada para fazer o espetáculo, foi assim uma emoção. Eu falei, meu Deus, agora chegou a hora, né, da gente trazer essa mulher de volta, essa cantora, trazer para essa nova geração, mostrar essas músicas. E fora isso, veio aquele medinho, né, aquela responsabilidade de dar vida a uma pessoa que foi tão emblemática e que tem aí tantas referências. A gente tem muitos vídeos, a gente tem muito material sobre Elis, né? Então, vinha aquela preocupação de não imitá-la, não caricaturalizá-la, acho que falei certo, né? Não criar uma caricatura, mas de fato prestar uma homenagem a ela, né? Dentro da minha vivência, dentro do material que eu tenho para dispor a ela. E foi uma preocupação, inclusive, do Denis com relação à concepção de Elis para o espetáculo, né? Porque eu revezo com Laila Garran. Laila começou esse processo, né? A gente começou em 2013. Ela era a protagonista do espetáculo e eu comecei alternando em algumas sessões, porque a demanda para protagonista é muito grande, então a gente foi se revezando e agora a gente divide de fato o protagonismo do espetáculo. Então a preocupação dele era que nós pudéssemos criar as nossas próprias Elises, cada uma dentro da sua bagagem e, de fato, prestando uma homenagem. Ele sempre pediu que a gente não buscasse imitar Elis, até porque ela é inimitável, né? E quando a gente tenta imitar Elis, o público fica com a pulguinha atrás da orelha. Então, a gente empresta o que a gente tem com muito carinho, com muito zelo, né? Com muito estudo, com muita dedicação, e cada uma de nós tem aí uma Elis completamente diferente
da outra, mas que se complementam e que emocionam não só o público, mas a gente que está no palco também. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Você divide o palco com a Laila, né? E aí, como é que é essa troca, esse aprendizado entre vocês duas, e bebendo dessa mesma fonte que é a Elis, indescritível, como você falou, realmente não se tem como imitar, né? Porque é única, né? E a gente bebe da fonte, né? A gente puxa aqui, puxa acolá, né? Respira e apresenta, né? E homenageia. E isso vocês têm feito muito bem nos palcos, assim. Como é que é essa troca de vocês duas? Laila é uma grande parceira, além de ser uma atriz excepcional, né? Eu costumo dizer que cada dia que eu passo com Laila ali, tanto em cena quanto nos bastidores, porque quando Laila está fazendo Elis, eu faço parte do elenco. Aí eu vou para o ensemble, vou para o coro, tem outros personagens, né? Então é uma aula para mim. É uma aula ver Laila trabalhar, ver Laila criar, a intensidade, a visceralidade que ela tem, né? Como profissional, como atriz, como cantora. É sempre assim uma escola. E ela é uma grande parceira, sempre houve uma preocupação muito grande por parte dela em me dar um suporte quando ela assumia o protagonismo sozinha. Ela sempre teve essa delicadeza comigo de falar, Lili, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu te ajude com alguma coisa? Então, foi muito rico esse processo para mim, porque Elis foi meu primeiro musical. Eu nunca tinha feito musicais, eu sou atriz já há décadas, né? Venho do teatro, minha escola é o teatro. Depois fui trabalhar muito tempo com mágica, trabalhei com ilusionismo há alguns anos, assim. Mas no teatro musical eu nunca tinha me aventurado. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer as audições de Elis, eu quis fazer, fui chamada para ser elenco e sub da Laila, mas no meio do processo eu já passei a alternar, né? Porque tanto a direção quanto Laila se sentiram seguros com o meu trabalho, a ponto de falar, não, vamos deixar a Lili assumir aí suas sessões, até porque a demanda do espetáculo, como eu já falei, é muito, muito grande para a protagonista, né? E lá ela precisava dar esse respiro também. Então, ela teve muita confiança em mim e hoje a gente troca muito. Ela agora está com o musical em cartaz, né? A nossa história com Chico Buarque, que eu tô louca para assistir. E eu tô aqui, garantindo os ensaios, segurando com o elenco, e a gente troca bastante. Fala, ela quer que filme alguma coisa? Ou ela veio e me pergunta, né? A gente tem uma parceria muito bonita, muito bacana. Aprendo muito, mas aprendo demais com Laila, demais. Que bom, e falando também que esse espetáculo ele é premiadíssimo, né? Premiadíssimo de fato e de direito, né? Com prêmios lindíssimos aí pelo Brasil afora, Bibi Ferreira também. Como essa gratificação, digamos, esse reconhecimento, né? Que o prêmio para o artista, ele é uma chancela, né? Do trabalho que é feito todo dia ali, né? Aquele suorzinho de todo dia. É isso, o prêmio não faz o espetáculo, mas valida, né? Faz a gente ter certeza de que a gente está no caminho certo, de que vale a pena contar essa história. A gente tem uma equipe brilhante por trás desse espetáculo. A gente tem prêmios de arranjos, de coreografia, de figurino. Eu acho que todas as áreas do espetáculo, se não me engano, posso estar falando alguma besteira aqui, mas acho que temos prêmios em todos os setores do espetáculo, inclusive Laila como melhor atriz, muitos prêmios, né? Eu, no ano passado, também recebi um prêmio como alternante, né? Foi um prêmio de votação popular e fui agraciada com esse título também, de melhor alternante. E é isso, eu acho que o prêmio ele é importante para fazer a gente acreditar cada vez mais que a gente está no caminho certo, que vale a pena a gente se
aqui essa trilha, que vale a pena contar essa história da maneira como está sendo contada. E é o parabéns, né, que a gente recebe pelo trabalho belo que a gente está fazendo. É isso, Lilian. Para a gente encerrar aqui já, querendo um pouquinho mais de vocês, mas a gente vai ter quando vocês estiverem aqui em Fortaleza, né? Então faça aí, por favor, o convite para quem está assistindo, para se fazer presente nessa programação, essa abertura de temporada aqui no Nordeste. Ai, venham assistir o espetáculo. A gente quer muito chegar com esse espetáculo aí. Eu estou louca para chegar em Fortaleza. Não sou nordestina nascida, mas nesse sangue aqui corre farinha. Eu adoro o Nordeste. E então a gente vai estar nos dias 13, 14 e 15 de setembro no Cine Teatro São Luís, que já soube que é um teatro muito bacana. E os ingressos estão à venda a partir de R$ 21, então está bem acessível. Dá para assistir o espetáculo comigo e com Laila. Olha só, faço esse desafio para o público aí. Venham assistir o espetáculo comigo e com Laila. A Laila vai fazer a sessão do domingo, fechando o nosso fim de semana aí em Fortaleza. E sexta e sábado as sessões são comigo. Então, se vocês puderem, assistam com as duas para entenderem essa diferença, para absorverem diferentes intensidades de Elis. E a gente espera vocês com muito carinho, com muito carinho. Vamos chorar junto, vamos rir junto, porque esse espetáculo tem de tudo um pouco. Que maravilha, Lilian. Só a gente lembrando aqui sempre que gasto com cultura não é gasto, é investimento, né? É investimento. A gente está investindo em vida, em tudo, né? Em vida, que é o mais importante. Muito obrigada mesmo mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu quem agradeço, Elaine. E agora a gente encerra aqui com essa super dica, o destaque. Espero que você aproveite, ó, não vai perder não, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.